Esse vídeo é uma sequência ao meu vídeo passado de Serial Experiments Lain. Caso não queira se sentir perdido no assunto, eu recomendo que assista esse vídeo antes de começar esse. Além do mais, este vídeo vai abordar os seguintes assuntos. É sempre uma boa hora para falar de Lain, não é mesmo? Sendo planejado como um projeto multimídia desde o começo, muitos conhecem apenas o anime de Serial Experiments Lain e saem confusos pelo que acabam de assistir. Mas segundo Chiaki Konaka, Ryutaro Nakamura e Yasuyuki Ueda em uma entrevista da época, Lain foi feito com o intuito de desconstruir o próprio conceito de animação, emulando emoções humanas de forma análoga para que a história funcionasse fora da obra em si. Lain se encaixa perfeitamente nessa definição de arte abstrata. É por isso que até hoje tem um apartamento alugado na minha cabeça quando o assunto é essa obra, porque por mais que eu tente analisá-la, foi uma obra feita para ser sentida primeiro, entendida depois. Mas é uma forma de talvez não fechar os questionamentos, mas entender um pouco mais dos aspectos da história ao jogar o jogo lançado 2 meses depois do fim da série para o Sony PlayStation com o mesmo nome do anime, Serial Experiments Lain. Em uma entrevista dada para a revista americana em setembro de 99, quando questionado sobre o que fãs de animes do ocidente achariam de Lain, o produtor da série Yasuyuki Ueda respondeu: "Eles não irão entender. Eu nem quero que eles entendam. Esse trabalho é baseado na sensitividade e nos valores da mídia japonesa. O trabalho em si é uma espécie de guerra cultural contra a cultura americana e os valores que adotaram depois da Segunda Guerra Mundial. Então eu quero que eles reajam a esse trabalho. Eu não consigo imaginar ter algum fã americano e se tiver eu não entenderia o que eles viriam de bom, mas se tiver um, estaria feliz." Mas em parte esse desdém sobre o ocidente foi representado pelo fato de que esse jogo era praticamente desconhecido e injogável fora do Japão por vários anos, muitos nem sabendo da existência dele. Pioneer LDC, a própria empresa que produziu o anime, foi responsável por desenvolver e lançar o jogo em casa, com o Chiaki Konaka supervisionando a história do jogo e estranhamente Hitoshi Haga, diretor de animação de Monster, para dirigir a animação e tomar conta dos designs dos personagens. O jogo passou décadas sem sequer uma tradução boa, além de alguns PDFs traduzidos à mão e uns patches incompletos. Até que um time muito dedicado de fãs decidiu fazer uma espécie de remake do jogo para PC, traduzindo todo o conteúdo dos PDFs e colocando-os no seu devido lugar, enquanto aumentando a qualidade das animações e dando opções de legendas em tempo real graças ao uso da linguagem de programação JavaScript, assim podendo deixar o jogo traduzível por qualquer outro maluco que deseje tentar assim fazer. Inclusive você pode jogar esse jogo nesse exato momento em laygame.net desde março de 2020. Chupa essa rola aí, Ueda. Achou que eu ia pagar tudo isso aqui numa cópia do jogo? Tem um motivo de me chamarem do rei dos piratas. Mas o que tem de mais nesse jogo? Bom, é difícil dizer. Pra começar que Serial Experiments Lain não é um videogame. Na verdade não é nem uma visual novel. Eu não sou nem o tipo de pseudo-intelectual que jura que há uma distinção entre visual novels e videogames por causa da falta de interação ou porque se resume mais a um texto ilustrado com trilha sonora do que um jogo apropriado com mecânicas e sistemas de interatividade. Não. Eu digo isso porque Serial Experiments Lain, por definição, não se encaixa em nenhuma das definições. E falando em pseudos, os criadores chamaram o jogo de simulador de network psycho-stretchware. Olha, aqui na minha casa nós gostamos de chamar as coisas pelo nome, então vamos chamar uma maçã de maçã. Isso aqui é um compilado de arquivos. O jogador é externo à história e você passa do começo ao fim ouvindo audiologs, assistindo cutscenes curtas e desbloqueando as diferentes perspectivas entre os personagens principais. Os eventos são sobre Lain durante 3 anos nas suas idas à sua terapeuta Toko Ionera para descobrir o que exatamente há de errado com ela. As perspectivas mudam entre Lain na sala de atendimento, o diário da Toko, os laudos dela sobre a Lain e eventualmente o diário da própria Lain, que foi indicada a relatar sua vida de forma que organizasse seus pensamentos. Não há muitas ilustrações relacionadas ao que está sendo dito, além de algumas imagens abordadas que passam durante os áudios. O máximo de interação que temos no jogo é mexer no menu e clicar nas palavras-chave que são exibidas em cada arquivo dentro dos áudios, que na verdade nem é recomendável porque você costuma ir bem mais longe para um arquivo muito mais na frente da história, então é uma mecânica feita para te deixar confuso. De resto, você pode assistir as animações que a Lain faz, eu acho. Ela anda ao redor do cilindro para te ajudar a alcançar outros arquivos, ela pula para cima e para baixo, ela abre os arquivos, ela cai no chão se você tentar abrir um que você não tem acesso prévio. Se você ficar muito tempo sem interagir na tela, há uma chance de algum vídeo aparecer dela fazendo T-pose. Ou às vezes ela também vai te mostrar um corpo morto de graça. Não é fofinho? É praticamente o Tamagotchi do jogo. Pelo visto eu posso adicionar Caramel Dance na lista de coisas que Lain previu para o nosso mundo. Bom, esse é o jogo. Por mais que eu tive dificuldades em categorizá-lo como qualquer coisa, o projeto com a apresentação mais similar que eu consegui pensar foi Kaze no Regret, do Kenji Ino, um jogo feito para ser jogado por pessoas surdas, que tem mais pistas de áudios do que visuais, e Her Story,
um jogo que use um sistema de pesquisa não linear para que você use palavras-chave ditas nos vídeos para entender a ordem dos eventos na pesquisa. Eu diria que esse conceito foi usado melhor em um desses outros 2 jogos similares, mas eu nunca joguei Kaze no Regret, ideia anotada para um vídeo futuro, inclusive, os jogos do Ken Geno são muito subestimados. E Her Story, bem, quando eu joguei eu pesquisei uma palavra qualquer e peguei o último clipe da história que explicava tudo, então eu descobri o mistério da trama todinha em menos de 10 minutos. Talvez o problema desse tipo de jogo esteja no próprio conceito. Eu consigo aguentar um jogo que tem interação mínima desde que entregue em outros aspectos, mas se a interatividade vai se resumir a mexer em menus, sabe qual é o mínimo que eu exijo dos menus? Que eles funcionem. Por essa natureza cilíndrica dos menus, você vai ter que rodar bastante pelos andares que muitas vezes tem uma ordem de arquivo bem fora de número. Você vai ouvindo 4 áudios do Diário da Lei em sequência e quando vê nem lembra mais onde parou nos áudios das consultas. O que irrita bastante às vezes quando você tem que esperar o áudio terminar quando os pontinhos chegam nessa parte da barra, confirmando que terminou com um... Daria pra entender a história bem mais fácil se não tivesse que escutar todos os mais de 400 áudios desse jogo da mesma forma. Anda até o áudio, vê a animação da Lane, dá play no áudio, espera o estalo, porque se você sair antes ele não desbloqueia mais arquivos. Procura o número mais perto que você ouviu antes, repete até terminar. São coisas que não demoram muito em isolado, mas fazendo isso repetidamente, minutos viram segundos que viram horas de monotonia. Não ajuda que a música que se toca por 99% do jogo, além de silêncio, é um curto loop de uma música que era para ser creepy, mas depois de ouvir tantas vezes acaba virando meio que uma canção de niná para o boi da cara preta aqui. Eu sei por que tem que fazer tudo isso. É para esconder o tanto de arquivos de áudio armazenados no CD de ser tocado ao mesmo tempo. Afinal, isso aqui era 1998, ter jogos completamente dublados era um luxo. Então não duvido que a maioria do espaço dos 2 discos foi usado apenas para isso, mas considerando que é uma espécie de remake para o PC, não seria legal só pular essas telas de carregamento? Eu sei que é um projeto de fãs e não se cobra o que é dado de graça, mas se já conseguiram portar os jogos de CDI do Zelda tirando os carregamentos, que era a maior crítica na época quando o jogo saiu, dava para ter feito algo mais intuitivo. My boy! E já que eu tô reclamando, utilizar do mouse ao invés de direcional para clicar nesses nódulos ajudaria bastante. Chega a ser cômico o quão inconveniente essa interface é. Olha só, tem um arquivo desse lado e eu quero chegar daquele outro lado. Na teoria eu só precisaria apertar um botão para ir da esquerda à direita e vice-versa, certo? Bom, o que acaba acontecendo é que seu cursor vai do canto da tela, atrás da lane, e você tem que ir movendo no direcional até chegar do outro lado porque algum gênio quis adicionar a terceira dimensão em um menu. E beleza, esse jogo não teve nenhum programador que manjava de game design e eles nem tentam disfarçar. Lá pro final do jogo eu me acostumei a me mexer assim, mas de todos os lugares para se inventar modo em um jogo, acho que o menu devia ser o último deles. Felizmente, as bondosas pessoas responsáveis por lanegame.net fizeram uma forma simplificada de acompanhar a história, onde você pode acessar todos os arquivos sem nenhum carregamento e de quebra com algumas legendas em português. Eu diria que essa é a versão superior da obra e que se você quer passar 2 horas a menos brincando nos menus a troco de perder além fazendo... seja lá o que isso for, essa é a forma que eu recomendaria experienciar a história. Sim, apesar de todos esses pesares, eu ainda acho que a história de Lane é algo que precisa ser visto, porque não só é algo que dá a Lane como um projeto fictício e análogo o devido título de experimentos em série, como é algo que contextualiza a grande história do anime por si só, talvez deixando a obra como um todo incompreensível sem antes saber o que acontece aqui. Lane do PlayStation já se diferencia de seu anime logo em sua estética. Sendo sincero, eu prefiro bem mais o traço do AB quando o assunto é desenhar a Lane, mas até que o traço do Hitoshi me agrada bastante. Ele tem um design similar ao que veríamos no anime, mas tem algumas diferenças mínimas que deixam implícito das duas não serem a mesma personagem. O cabelo da Lane é um leve tom de roxo, ao contrário do marrom forte do anime. Em nenhum momento a vemos em sua icônica camisola branca, ao invés disso se prostrando com várias roupas diferentes. O esquema de cores foi de cegamente claro para escuro e ofuscado. A dubladora pode ser a mesma do anime, mas essa Lane não conhece nenhum Alice, não há menção da Wario até o final, e Lane não utiliza um computador até um certo ponto da história. Como dito antes, Lane do PS1 tende a ver a personagem titular de uma perspectiva mais psicológica, propondo uma pergunta que muitas vezes sequer é pensada em animes ou em mídias japonesas. E se o personagem principal fosse procurar ajuda quando estivesse sofrendo da cabeça com um psiquiatra? Parece uma coisa tão óbvia hoje em dia, mas se evoluímos tanto nos últimos 20 anos socialmente e ainda não vemos o estigma de saúde mental ser sequer mencionado no país do Oriente hoje em dia, não espere ver em 1998. Aliás, o jogo tem um certo desdém de terapeutas e psicólogos bem fácil de notar.
Len vai ao consultório de Touko uma vez por mês, o que eu já acho bem pouco para alguém que tá mostrando sinais de esquizofrenia, algo que é mencionado pela própria Touko, e ao invés dela levar o único paciente dela com seriedade, ela brinca com ela com extrema leveza. Quando Len diz que escuta vozes perto de linhas telefônicas e vê aquilo de vez em quando, se referindo a outra Len, ela ignora dizendo que é normal ter coisas como amigos imaginários ou ter imaginação fértil. Não vou mentir que é interessante ouvir ela reportando os diagnósticos para a empresa dela, conhecendo outros personagens mencionados como o professor Takashima, que sempre está entregando suas tarefas para ela resolver, seus 2 outros namorados que largam ela durante a história, o fato dela ficar alegre quando seu chefe comete suicídio. Tudo indica que ela não só é péssima no seu trabalho, ela também é irritantemente fútil. Se tiver algum psicólogo nos comentários, você podia me dizer se existe ou não alguma regra entre ser amigo de seu paciente e interagir com ele de forma pessoal fora das consultas? Porque a Touko faz isso com a Len toda hora, mas eu sempre achei que isso estabelecia uma relação de poder que talvez seja mais desconfortável de pensar nas consequências do que apenas uma criança ter uma amiga adulta. Eu já fui pra uma psicóloga quando eu era menor, mas eu não lembro muito do que fazíamos além de jogar jogo da vida no tapete da sala. Eu não achava que dava pra ser pior e menos efetivo do que isso, mas Touko me prova o contrário. É triste ver isso porque nessa encarnação Len realmente começa com amigos na escola. Ela é mais sociável, tem inclusive um menino que gosta dela na escola, mas que faz ela acabar perdendo a amizade com sua melhor amiga que também gostava dele. Ela começa a se sentir isolada, parando de ir para a escola quando seus pais começam a brigar em casa a ponto de jogarem coisas nela e fazê-la chorar. Aos poucos Len vai desistindo da Touko ajudá-la e vai atrás de livros de psicologia que consegue em livrarias, estudando Carl Jung e Ronald David Len, cujo nome serve de base para o da própria Len. David Len em específico era alguém que contestava a psiquiatria como uma ciência exata devido aos tratamentos usados particularmente na esquizofrenia. Até hoje, muitas abordagens de psicólogos e psiquiatras consistem em rotular pessoas usando suas doenças para categorizar e controlar comportamentos evitados pela sociedade. Não estou dizendo que é errado procurar ajuda profissional, mas também é difícil negar o passado controverso de uma ciência que estuda algo que está em constante mudança e que sabemos tão pouco como o cérebro humano. Não é igual na medicina, onde podemos fazer um coração falso para que alunos entendam como ele funciona, ou aonde operar e como fazer pacientes se recuperarem com eficácia. Muitas vezes as doenças e os motivos de termos depressão ou outros distúrbios vêm de causas de controle muito externos, como nosso trabalho, nosso ambiente de casa, nosso passado, coisas que são impossíveis de mudar. Como Len pode ter melhoras sobre sua vida inteira tendo consultas de 1 hora por mês onde nada que ela aprende ali pode ser aplicado, quando ela tem que ver coisas como um usuário da internet de repente mandando fotos de crianças e mulheres desfiguradas no computador que ela recebe de seu pai querido. E isso é sem mencionar os péssimos tratamentos de pessoas no manicômio, onde pessoas internadas são tratadas como carcerários cujo único crime é ser neurodivergente em grande parte dos casos, terapias de choque são no mínimo eticamente questionáveis em questão de eficácia, e eu preciso falar dos horrores históricos causados pela lobotomia. É inegável que estamos avançando no quesito de ajuda mental, mas também é igualmente incontestável o número de pessoas que ainda têm desconfiança da psiquiatria como uma ciência exata devido ao medo que as pessoas têm de serem tratadas como animais, muitas vezes desistindo de consultas, de tomar medicamentos e piorando em seu estado emocional até morrerem. É exatamente isso que acontece com a Len. Ela tem claros sinais de melhora, mas é evidente que isso não aconteceu por causa da Touko, que tem tantos problemas que merece uma sessão de terapia para ela, mas porque ela decidiu pesquisar sobre psiquiatria enquanto discutia e aprendia métodos de aprendizado com Touko, que coincide com o Touko querendo dar alta para Len o mais rápido possível para poder largá-la e receber outro cliente. E é aí que ela pensa: não é esquisito que essa sede inteira sirva para pesquisas e atendimento, mas só tem uma pessoa ativamente vindo? O que essa empresa realmente faz? Ao mesmo tempo, uma tragédia acontece com Len. Cada vez mais afetada pelos problemas que possui, ela perde seu pai após uma briga feia em casa. É implicado, na verdade, que ele foi morto no lugar de apenas ter um divórcio, já que um dia ele apenas sumiu. Estando cada vez mais entendida de como obter informações privadas na internet graças ao aprendizado de uma entidade anônima, ela eventualmente chega no ponto do que os jovens gostam de chamar de coringamento. Len tem uma drástica mudança em seu comportamento, ficando cada vez mais suicida, sádica e revoltada com o estado de sua vida. Chega a ser uma quebra completa de quem ela era antes. Isso é porque essa transição não acontece dentro da história. Não, literalmente, é um arquivo que está faltando nesse jogo. DC1028 é um vídeo sobre Len e Touko conversando, com Touko ignorando os esparadrapos e Len vindo da vez que ela se cortou no espelho, e DC1030 é a Len numa loja de conveniência aleatória. Não existe DC1029, ou pelo menos não existe no jogo. Para descobrir onde esse arquivo fica, você precisa ler o one-shot publicado em maio de 1999, Serial Experiments Len, The Nightmare of Fabrication. É engraçado, por esse mangá ter sido mais fácil de traduzir do que o game, muitas pessoas tiveram acesso a ele antes do que o jogo, eu incluso, porque chega a ser inconcebível quando essa obra funciona como elo entre o anime e o game. Len acorda após ter tido um grande pesadelo no começo, mostrando o ferimento em sua testa advindo de cutscenes passadas. Ela percebe que não está conectada com ninguém agora que seu pai se foi.
Sua mãe a ignora, Toko não a atende, seus amigos viraram estranhos, e ela chega a não ter certeza de que Misato, uma de suas amigas com quem tem mais contato, realmente existe. Mas de uma coisa ela sabe que existe, o bichinho de pelúcia que ela tinha desde jovem, Bike-chan. Querendo um pouco mais de conforto, ela instala uma caixa de som dentro do boneco para que ele consiga latir. Conseguindo fazer isso, cria confiança de que talvez haja uma forma de fazê-lo andar ou falar com inteligências artificiais. Logo poderá criar um pai e uma mãe que os ama e estão sempre presentes, assim como Bike-chan, assim como seus amigos. Mas de repente, Bike-chan é estraçalhado. Antes que Len pudesse chorar, alguém aparece, dizendo que pode trazer o boneco de volta. A entidade se nomeia como Deus, alguém que pode alterar a realidade, sem ninguém saber quem Len matou. E se ninguém saber, não aconteceu. E segundo Deus, não é a primeira vez que ela passa por isso. Essa entidade se parece muito com outra pessoa que aparece no anime, que também queria criar um mundo diferente, destruindo a separação entre pensamentos e realidades, e que também se denominava como Deus ali, Masami Eiri, o mesmo homem que se matou no começo da obra se jogando na linha do trem, o trabalhador dos laboratórios Tachibana que estava utilizando o protocolo 7 como base para transformar Len na deusa da Wired. Len acorda, achando que tudo isso foi um sonho, até ver a coleira de Bike-chan caída no chão. Então ela começa a experimentar sobre o assunto, também pesquisando sobre o lugar onde Toko trabalha, que coincidentemente tem bastante informação sobre ela. Quando Toko decide investigar o paradeiro de Len, ela começa a duvidar da existência da tal Misato, que não tem nenhum comprovante de vida real no mundo físico. Len finalmente vai atrás desse tal Tachibana, que a ensina a possibilidade de criar uma cópia exata de seu pai na internet. E ela consegue, mas como não é a mesma coisa ter uma inteligência artificial na tela, ela decide criar uma espécie de homúnculo robótico com a consciência de seu pai. Toko começa a ter visões da Len, a ouvi-la em sua mente, e os diagnósticos começam a ficar bem mais calmos, o reverso do que devia estar acontecendo segundo o estado emocional dela. E é aí que a genialidade começa. Com as vozes das duas aparecendo e dizendo as mesmas coisas, isso implica que Len não só havia adquirido o controle de textos a ponto de transformá-los em arquivos e criar essa pasta de informação que vemos dentro do jogo, mas que agora Toko é a maluca, e Len virou sua psiquiatra, vingando-se de ter sido abandonada quando mais precisava. Notando a dificuldade de fazer o corpo de seu pai, Len chega à conclusão de que é muito mais fácil apenas transportar seu corpo para Wired. Ela acredita que nada que aconteça nesse mundo irá importar no momento que ela sumir dele. Toko então finalmente descobre os dados de Len no computador onde trabalha, os laboratórios gerais Tachibana, onde lá estão todos os minúsculos detalhes sobre a vida de Len dos últimos 3 anos, mas sem nenhuma informação prévia. Era como se ela não existisse antes daquelas consultas. Apesar de todo o tormento que Len causou, Toko implora de que ela deixe em paz e apenas aceite que sua amiga não existe. Mas Len apenas responde que provas são a única coisa que diferencia o vivo do morto. Então tudo será resolvido quando todos irem a Wired. E a Wired, ela vai. 終わったよ。始まったの。これからずーっと一緒だね。これからずっと一緒だよ。たくみ。O vídeo da Len falando meu nome aconteceu porque o jogo pede para colocar seu nome em katakana no começo do jogo, então você consegue fazer ela falar qualquer coisa pelo katakana ser um alfabeto silábico, mas na hora que eu terminei o jogo eram tipo 2 da manhã, eu tava morrendo de sono, então me perdoe por não me lembrar disso e entrar em um leve pânico na gravação. Bom, então esse foi o jogo. Há um certo pós-game depois dos créditos, onde você pode escutar áudios da Len e da Wired falando com você junto com a Toko agora que elas não têm corpo físico. Mas são perguntas feitas em 5 segundos com a mesma animação repetida, então não vale muito a pena ver todos eles se você já concluiu a história, a não ser que você esteja realmente curioso. E já que o assunto é conclusão,
Bom, eu acho que eu já posso fazer isso aqui com o meu vídeo de Len, de tão errado que eu tava. Tudo faz sentido agora. O porquê de Len sempre estar rodeada por computadores e já saber evoluir seu setup com tanta facilidade. O porquê de ter pais distantes no começo da série. O porquê de precisar da figura de uma irmã. O porquê de tantas lógicas serem quebradas no mundo de Len. Desde o começo aquele mundo já fazia parte da Wired. Além de verdade, já havia morrido. Além da Wired no anime, era a personalidade original da Len que vemos aqui. Sádica, malévola, que já desistiu de todos naquele momento. Mas ainda lembrando-se de quem era, das emoções humanas das pessoas que amava, ela criou uma segunda personalidade que virou a Len que conhecemos no começo do anime. Não achei que íamos ter que precisar ir tão fundo para descobrir mais sobre o passado da Len, mas lendo o PS1 não só nos dá respostas da forma mais satisfatória possível, como também expande o escopo falando de perspectivas e temas não abordados que coincidem muito bem com a original, fechando o ciclo da mesma forma que inicia. É meio triste pensar que nunca vamos ver um trabalho colaborativo com a AB, Konaki e Ryutaro Nakamura depois que ele faleceu justo antes da produção de Despera começar. Eu consegui ler recentemente e não achei muita coisa. É sobre uma menina gênia de 14 anos com capacidade de gerar eletricidade de suas mãos chamada En. Acho que nem preciso comentar da possível relação que essa menina da era Taisho, vivendo um ano antes do grande terremoto de Kanto em 1923, tem a ver com a Len. Mas dada a direção dos animes dos caras serem tão diferenciados de outras produções da indústria, eu assistiria o anime de qualquer forma só pra ver se o trabalho poderia ser expandido além de notas de rodapé e conceitos básicos. Afinal, o sumário de Len provavelmente não parecia tão interessante até chegar na fase de storyboard. O problema é achar alguém no Japão que queira financiar obras seinen experimentais com dramas filosóficos no ano 1444 do Nosso Senhor Alá. Aparentemente é uma obra que eles estão tentando trazer à vida desde os anos 2000, mas não encontraram formas de produzir o anime de forma comum. É engraçado pensar que o criador de Len é o mesmo cara que fez Digimon Tamers, né? Às vezes você tem que fazer uma obra que pague as contas para, enfim, poder criar currículo para algo que realmente lhe satisfaça pessoalmente como artista. Mesmo não sendo um sucesso financeiro. Apesar de eu achar que o motivo de Despera não ter sido financiado tem mais a ver com a coringada que Konaka deu no ano passado falando de cultura do cancelamento Covid-19 como um vilão principal da peça de teatro do aniversário celebratório de 20 anos da série sendo o politicamente correto. ポリティカルコレクトネスキャンセルカルチャーを発動中キャンセルカルチャーを発動中 Eu acho que ele devia ter ouvido o próprio aviso quando escreveu Len de que ficar na internet ouvindo fake news bostejados dos outros não faz bem pra saúde de ninguém. Bom, sendo ele maluco ou não, eu espero que Despera possa finalmente sair da minha lista dos melhores animes nunca feitos na história da indústria. Mas ainda assim, mesmo me sentindo livre para poder fechar os mistérios de Len, tem uma pergunta que ainda não sai da minha cabeça. Eu acho que nunca vou poder ter uma resposta satisfatória se não descobrir. O que houve com o Jiren? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de avaliar, comentar o que achou, se inscrever caso não esteja inscrito e mandar para seus amigos. Afinal, eu gosto de ver números crescendo. Caso você queira entrar em contato comigo, aqui estão minhas outras redes sociais. No meu server também eu tento fazer umas watch parties de vez em quando, no fim de semana. Então imagino que seja um lugar bom para interagir e fazer umas amizades talvez. Entre se tiver interessado. Muito obrigado pelo seu tempo e até mais.